Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Auravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Bom dia, gente. Tá aqui a Isso com o Rio chegando até você através do Facebook, também do Instagram. Sou Mahaprabhu Kripadasa e nessa sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, estou aqui para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Ademas, meu amigo, bem-vindo. Vocês que acompanham aqui também, Vitória, enfim, todo mundo que está acompanhando essa transmissão de hoje, que eu estou iniciando agora. Eu vou fazer a leitura aqui do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 6. Já entramos no capítulo 6. Esse capítulo é intitulado Criação da Forma Universal. E eu vou ler o verso número 5, tá? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a deusa do conhecimento, Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Jaya. Então vamos lá, o verso número 5. Parena Vishata Shwasmin Matraya Vishwasiganaha Chuksho Banyonyam Asadya Yasmin Lokas Characharaha. Parena, pelo Senhor, Vishata, entrando assim, Shwasmin, por si mesmo, Matraya, por uma porção plenária, Vishwasrik, os elementos da criação universal, Ganaha, tudo, Chukshoba, transformaram-se, Anonyam, uns aos outros, Asadya, tendo obtido, Yasmin, em que, Lokaha, os planetas, Chara Acharaha, móveis e imóveis. Então vamos lá, tradução depois do significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, aqui, Jaya. Jaya Srila Prabhupada. Assim que o Senhor, em sua porção plenária, entrou nos elementos da criação universal, eles se transformaram na forma gigantesca em que repousam todos os sistemas planetários e todas as criações móveis e imóveis. Vamos ao significado de Srila Prabhupada, o seu comentário. Os elementos da criação cósmica são todos matéria e não têm potência para aumentar em volume, a menos que o Senhor entre neles em sua porção plenária. Isto significa que a matéria não cresce nem decresce, a menos que seja tocada pelo Espírito. A matéria é um produto do Espírito e só cresce com o toque do Espírito. A manifestação cósmica inteira não assumiu sua forma gigantesca por si mesma, como calculam erradamente as pessoas menos inteligentes. Enquanto o espírito está dentro da matéria, a matéria pode crescer segundo as necessidades, mas sem o espírito, a matéria para de crescer. Por exemplo, enquanto há consciência espiritual dentro do corpo material de uma entidade viva, o corpo cresce,
até o tamanho necessário. Mas um corpo material morto, que não tem consciência espiritual, para de crescer. No Bhagavad Gita, capítulo 2, o capítulo que é intitulado Resumo do Conteúdo do Gita, né? Dá-se importância à consciência espiritual e não ao corpo. Todo o corpo cósmico cresceu pelo mesmo processo que experimentamos em nossos pequenos corpos. Não devemos, entretanto, pensar tolamente que a infinitesimal alma individual é a causa da gigantesca manifestação da forma universal. A forma universal é chamada de Virat Rupa, porque o Senhor Supremo está dentro dela em sua porção plenária. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância. Meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Sirupa Sanatana Bhattaragunata Sijiva Gopal Bhatta Dasaragunata Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Pattarupyascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, gente, dar continuidade aqui à nossa leitura de hoje. Marcos Maria Branquinho, seja bem-vindo, bom dia, minhas reverências, todas as glórias a Shila Prabhupada. Ok. Hoje temos pouca gente aqui conectada, hein? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. E eu estou lendo o verso 5, né? Criação da forma universal, é o capítulo 6 do terceiro canto. E esse foi o verso aqui que eu vou repetir. Parena Vishata Shwasmin Matraya Vishwasigranaha Chuksho Banyonyam Asadya Yasmin Lokas Characharaha. Assim que o Senhor, em sua porção plenária, entrou nos elementos da criação universal, eles se transformaram na forma gigantesca em que repousam todos os sistemas planetários e todas as criações móveis e imóveis. Então, gente, aqui está se falando dessa forma universal Virat Rupa de Krishna. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui no segundo canto, para dar uma contextualizada nesse assunto, tá? Então aqui no Srimad Bhagavatam, no segundo canto, no primeiro capítulo, que tem o título Primeiro Passo para Compreender Deus. No verso 24, tem uma explanação interessante que fala, tem um verso e depois o significado de Shila Prabhupada, naturalmente, falando exatamente sobre essa Virat Rupa, essa forma universal de Krishna. Então esse verso 24 do capítulo 1 do segundo canto fala assim: esta gigantesca manifestação do mundo material fenomenal como um todo é o corpo pessoal da verdade absoluta, onde se experimenta o passado, o presente e o futuro universais, resultantes do tempo material. Quem já leu a Bhagavad Gita sabe que Arjuna, ele, no diálogo que ele tem com Krishna, né? Bhagavad Gita é um diálogo de Arjuna com Krishna, o tempo todo aquele diálogo. Claro, com alguns comentários de Sanjaya, enfim.
Mas, em dado momento, Krishna manifesta para Arjuna sua forma universal. E é uma forma, assim, aterradora, porque manifesta tudo ali ao mesmo tempo. Todas as diferentes manifestações de Krishna, tudo que existe dentro desse mundo material, passado, presente e futuro, tudo está contido dentro dessa Virat Rupa. Então Arjuna fica assim muito perplexo, né, impactado. E aí, o comentário de Srila Prabhupada é o seguinte, parte do comentário, né, eu não vou ler tudo porque a gente está aqui... Voltamos? Tocou aqui meu telefone. Bom, voltamos, né? Então vamos lá. Então vou ler parte aqui do significado de Srila Prabhupada, em que ele fala exatamente sobre esse ponto, né? Quando Krishna manifesta a forma universal para Arjuna. Então ele fala assim: esta Virat Rupa do Senhor foi especialmente manifesta, não para o benefício de Arjuna, mas para aquela classe de homens sem inteligência que aceita toda e qualquer pessoa como uma encarnação do Senhor. E assim gente, desculpa aí. Então, não para o benefício de Arjuna, mas para aquela classe de homens sem inteligência que aceita toda e qualquer pessoa como uma encarnação do Senhor, e assim desencaminha a massa geral da população. Para eles, indica-se que se deve pedir que a encarnação barata, essas pessoas que falam, eu sou Deus, né? Porque tem muitas entidades vivas aí, né? Muitos seres curiosos, yogis, pessoas que às vezes detêm algum tipo de poder místico, que já se arrogam, né, assim, no direito de dizer que eu sou Deus. Então o Prabhupada aqui está falando, olha, você é Deus? Então, tal qual Krishna fez com Arjuna, manifesta aí a Virat Rupa, a forma universal, né? Então, para eles, indica-se que se deve pedir que a encarnação barata manifeste sua Virat Rupa, para que possa então ser estabelecido como uma encarnação. Então está aí esse ponto importante, né? Deus, somente Ele pode manifestar essa forma universal, né? A Virat Rupa, só Ele. E assim Krishna fez com Arjuna lá, como a gente pode ver no Bhagavad Gita, né? Então, mas um ponto aqui importante, tá? Que Prabhupada faz menção, inclusive se reportando ao capítulo 2 da Bhagavad Gita. Capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita. E nesse capítulo é o estudo analítico que vai demonstrar a diferenciação entre matéria e espírito. Espírito e matéria. E esse capítulo é muito importante. Ele tem versos muito importantes. O segundo capítulo da Bhagavad Gita é um néctar. E esse estudo analítico, ele deixa muito claro, tal qual o significado de Srila Prabhupada aqui esclarece, a matéria por si só ela é inerte. Ela não promove vida. Isso tanto no âmbito aqui, no nosso planeta, com as entidades vivas que aqui habitam,
como em todos os planetas do universo inteiro, em todo o universo, em tudo que existe, a realidade ela é espiritual. A matéria ela é morta por natureza. Então, o Sankhya Yoga explica exatamente isso, que na medida em que a entidade viva, a centelha viva, a alma espiritual, o espírito, enfim, a força vital, ela se faz presente, aí sim a vida ela acontece, ela germina a partir daí. Tem até esse debate aqui na atualidade, né, que envolve a questão de aborto, em que cientistas inescrupulosos e que se encontram completamente na ignorância advogam que o feto ainda não caracteriza a existência de vida. Isso, à luz das escrituras, é uma grande estupidez, porque o embrião ele só inicia o seu desenvolvimento uma vez que a centelha viva já se encontra ali presente. Segundo os Shastras, as escrituras reveladas, segundo o Srila Prabhupada, baseado nas escrituras, em todo o conhecimento que ele propaga, segundo todos os gurus, os mestres espirituais, predecessores e aqueles que pós-Prabhupada, que seguem a linha Gaudiya Vaishnava, o Siddhanta Vaishnava, né? Gaudiya Vaishnava, está se explicando que tudo que nasce, cresce, permanece durante um período, cria subprodutos, definha e morre, caracteriza então ali a presença da alma e, consequentemente, a partir daí a vida se desdobra. Né? Então, no âmbito do universo, é o mesmo processo, é a mesma dinâmica. O plano do absoluto, ele só existe por quê? Porque existe Krishna, que é a fonte de tudo, e que é um ser espiritual. Né? Então, nesse mundo também, a vida só se desencadeia em razão da presença do Espírito. Eu estava ouvindo uma aula na terça-feira, salvo engano, em que o Lila Das, que foi o palestrante, ele abordou de uma forma muito didática essa questão. Até recomendo, essa aula está gravada, vocês podem consultar, né, aí no Facebook, não no Instagram, só no Facebook, né, ISKCON Rio de Janeiro. Então ele faz até uma ilustração, né, de que, por exemplo, um bloco de mármore, tá, a natureza Bahiranga Shakti, né, é uma manifestação de uma energia inferior de Krishna. E esse bloco, ele está ali inerte. E através da ação do homem, mas o homem esse, que na verdade o poder de criação é da alma, esse mármore pode ser esculpido e se revelar ali uma estátua linda, maravilhosa, uma murti. Mas a causa, né, dessa transformação do mármore é a iniciativa da entidade viva. Então, tudo, absolutamente tudo,
conforme eu mencionei, que passa pelos 6 estágios, vou repetir aqui: nasce, cresce, permanece durante um período, cria subprodutos, definha e morre. Esse ciclo, ele só pode ocorrer a partir do momento que a alma espiritual se encontra presente. Então, obviamente, a gente está falando disso no reino animal, vegetal. Os vegetais também se encontra presente ali uma centelha viva que é igualzinha à centelha viva que habita os demais seres, na sua qualidade em essência. O que difere é unicamente o invólucro. Uma alma que se encontra numa forma vegetal, ela vai ter, obviamente, muito menos potencialidades do que aquela que se encontra numa forma animal. E dentro das formas animais também vão ter aquelas que são muito mais conscientes do que outras. E uma vez que a alma se encontra na forma humana, aí sim ela vai agregar muito mais potencialidades, inclusive a responsabilidade de arcar, né, com o seu livre arbítrio, poder de escolha, e a bênção de poder indagar filosoficamente sobre a vida. Essa é a destinação da forma humana de vida. A forma humana, ela se destina, segundo as escrituras, segundo Guru, Shastra e Sadhu, né, as escrituras reveladas, segundo Srila Prabhupada, o Guru, segundo Sadhus, os demais mestres espirituais, predecessores e que estão aí na linha de Prabhupada, a forma humana só tem um objetivo, que é a autorrealização. Autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, para se alcançar a autorrealização, que é revelar-se, né, o seu Swadharma, qual é o seu dever ocupacional eterno perante Krishna. Qual é a nossa função perante Deus? Onde é que eu vou me encaixar servindo Deus amorosamente? Eu como uma pessoa, servindo Deus como uma pessoa. Através de um processo, né, o processo da consciência de Krishna, o processo da consciência de Deus, gradualmente, uma vez que a pessoa efetivamente mergulhe nesse processo, sadhana bhakti, seguindo disciplinas, regras, regulações, práticas devocionais, prática meditativa, oração, atingindo uma plataforma de Sharanagati, rendição a Deus, a pessoa ela vai se despojando da identificação que ela tem com esse mundo, com as pessoas, com o personagem que ela vivencia nesse mundo, e vai revelando-se, né, como alma espiritual, até atingir então a autorrealização, que é exatamente ela se entender como espírito puro e encontrar a sua relação com Krishna dentro dessa dinâmica espiritual, serviço devocional amoroso a Deus. Para isso se destina a forma humana. Agora, indo para a questão da Viraturupa novamente, voltando a essa questão, explica-se, né, que da mesma forma que uma entidade viva, um corpo, seja ele vegetal ou animal, ele só se desenvolve
a partir da presença da centelha viva, da alma espiritual. Da mesma forma, esse mundo material, o universo material, ele só acontece porque a alma suprema de Deus, ela vai adentrar nesse plano de essência material, vai adentrar no que chama Mahatattva, e vai fazer com que esse Mahatattva, que contém os elementos materiais, ele se desdobre, e então a manifestação cósmica material vai acontecer. A gente pode até fazer assim uma comparação desse Mahatattva como aquilo que os cientistas materialistas chamam de sopa cósmica, que seria a causa do mundo material, né, de uma combinação de elementos químicos e dali eclodiu a vida de uma forma assim inusitada, aonde eles não admitem a presença, né, a existência de uma inteligência suprema para que tudo se desencadeie. Então a gente sabe aí que tem a teoria do Big Bang, né, que a partir dessa sopa cósmica, os elementos químicos entraram em ebulição e houve uma explosão, e a partir daí então surgiu a vida do nada. Não, essa versão ela não é aceita pela linha criacionista, que entende que por trás de todo fenômeno existe uma deidade, existe um ser que está ali por trás. Por exemplo, nesse mundo aqui, tudo que acontece nesse mundo, todos os fenômenos, eles têm um controlador. Claro, o controlador supremo é Krishna. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karanam. Esse verso ele fala, né, que Ishvara, que é o Parama Ishvara, o supremo controlador, ele é Krishna. Satitananda Vigraha. Vigraha significa que a sua forma é Satit Ananda. Sat, eterna, Chit, plena de conhecimento, de consciência, e Ananda é bem-aventurada. Essa é a constituição do espírito de Krishna. E também nosso, né? Em forma diminuta, infinitesimal. E então, Anadira Dir Govinda, explica-se, né, que esse verso está falando isso, que ele não tem causa. Anadir, Adir Govinda, ele é Govinda, a causa de tudo. Um paradoxo aí, né? Ele não tem um começo, mas ele é o começo de tudo. Porque Krishna, na verdade, ele é sempre existente. E ele dá causa ao mundo material. E ele dá causa, na verdade, a tudo que existe. Tanto no plano do absoluto, quanto no plano material. Mas ele mesmo não tem causa. Então, Sarva Karana Karanam. Ele é a causa de todas as causas. Mas, Krishna se desdobra, se expande. Aqui fala em porção plenária, né? O próprio Mahavishnu, que é o Karano da Kashai Vishnu, ele vai, já é uma manifestação que emana de Krishna, e que vai então adentrar no Mahatattva, no mundo material, e fazer com que tudo se desencadeie. A partir dali, do grande Karana da Kashai Vishnu, é que vai surgir, então, a vida no plano de existência material. Ou seja, a presença da alma suprema é que faz com que o mundo material aconteça. Aí, temos aqui algumas referências importantes na Bhagavad Gita.
Eu separei aqui alguns comentários. Temos, por exemplo, no capítulo 10, para dar uma melhor contextualizada nisso, né? No verso 20. Então, esse verso fala assim: eu sou a superalma, ó Arjuna, situado nos corações de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. E aí Prabhupada fala assim no seu significado: Krishna primeiro informa a Arjuna que por meio de sua expansão primária, ele é a alma da manifestação cósmica inteira. Antes da criação material, o Senhor Supremo, através de sua expansão plenária, aceita as encarnações Purusha, então dá início a tudo. São os Purusha avataras, né? Que é o Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu e depois Kishiro Dakashai Vishnu. Karana, Mahavishnu, que está lá no oceano causal, e aí dali vai brotar, né? O início da manifestação cósmica material. Surge Garbo Dakashai Vishnu, e o senhor Brahma, a partir de então, vai ser o engenheiro supremo que vai receber as bênçãos, né? E vai ser empoderado para poder criar a natureza material. E Kishiro, que habita cada átomo da matéria. Deus presente em absolutamente tudo. Então, Prabhupada continua: por isso ele é Atma, a alma do Mahatattva, ou os elementos universais. Aqui Prabhupada adjetiva o Mahatattva, essa sopa cósmica, tá? Como os elementos universais. Porque a partir desses elementos, com a presença de Karana Dakashai Vishnu, é que a vida vai se desencadear aqui nesse mundo material, né? Então ele continua: ele é a alma. Ao entrar nos universos manifestados, o Mahavishnu torna a manifestar-se como a superalma em cada entidade. Temos a experiência de que o corpo individual da entidade viva existe devido à presença da centelha espiritual. Sem a existência da centelha espiritual, o corpo não pode desenvolver-se. De igual modo, a manifestação material não pode desenvolver-se caso a alma suprema Krishna não ingresse nela. Interessante, né? Prabhupada, então, está aqui mostrando exatamente isso, né? Que a vida, ela só existe. Tem um livro de Srila Prabhupada, que é A Vida Vem da Vida. E esse livro vai falar exatamente sobre essa questão, né? Que envolve a presença da centelha viva, da alma espiritual, e a partir de então tudo pode... Então, a partir de então, tudo pode acontecer, né? A partir da presença da centelha viva, tudo pode acontecer, né? E mesmo aqui no plano material, outro dia eu fiz uma leitura também, em que eu abordei esse tema. Por exemplo, quando a gente quer empreender alguma coisa, tem algum objetivo na vida, de fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, primeiramente, a ideia vai se manifestar, né? Vem um pensamento de realizar tal empreendimento. Ou seja, um empreendimento, para ele acontecer, primeiro ele tem que existir num plano da mente, num plano mais sutil. E aí, então, empreende-se para que se solidifique a ideia, faça com que a ideia se torne sólida, né? Ela aconteça, se desenvolva. Então, isso é uma forma também de a gente compreender que é a partir de algo mais sutil que vai se permitir a existência das coisas mais densas, tá? Também tem um verso interessante de Swatata Tantra, que eu separei aqui para a gente poder também fazer uma análise. Esse verso fala assim: Vishnostu Trini Rupani Purusha Kyani Ato Viduhu Ekantu Mahata Shrastri Dvitiyam Tu Anda Samstitam
Tritiyan sarvabhuta stantani gyatva vimutyate. Tradução. Para que haja criação material, a expansão plenária do Senhor Krishna manifesta-se sob a forma de 3 Vishnus. Já mencionei aqui, né, os Purusha Avataras. Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu, Kishiro Dakashai Vishnu. O primeiro, Mahavishnu, cria a totalidade da energia material, conhecida como o Mahatattva. Ou seja, Karana adentra, e aí o Mahatattva vai estar ali entrando em ebulição. O segundo, Garbhodakashai Vishnu, entra em todos os universos para introduzir diversas criações em cada um deles. O terceiro, Kishiro Dakashai Vishnu, difunde-se em todos os universos como a super-alma onipenetrante e é conhecido como Paramatma, a alma suprema, ou Espírito Santo, né? Também é uma denominação. Ele está presente até mesmo dentro dos átomos. Qualquer um que conheça estes 3 Vishnus pode libertar-se do enredamento material. Então tá aí, né, gente? Compreender essa... Pode parecer um pouco complexo, mas depois que a gente se ambienta com o conhecimento das escrituras védicas, a gente já entende de uma forma bem... É muito mais transparente, é muito mais factível, na verdade, a partir da versão védica, a gente entender como que esse mundo material se manifesta, entendeu? Então, é assim, né? Primeiro tem que ter a presença da entidade viva, da alma espiritual, para que a coisa, então, vá se desenrolando, vá se desencadeando, tá bom? Agora, claro, uma coisa que é importante, que aqui a gente falou sobre, esse verso está falando sobre Virat Rupa, a forma universal de Krishna, que Krishna revelou ela para Arjuna. Mas Prabhupada enfatiza, e toda a escola filosófica Vaishnava, ela enfatiza que o devoto, ele deve procurar fazer com que Krishna o enxergue, tá? E ele não deve desenvolver o desejo de ver essa Virat Rupa, ou de ver Narayana. Não, Prabhupada, imaginem, né? Ele estabeleceu inúmeros templos no mundo todo, e sempre instalando deidades de Krishna, Radha, Krishna, Gora, Nitai, que são as formas de Krishna no planeta mais elevado do plano do absoluto, onde Krishna se manifesta com 2 braços. Até na Bíblia fala, né, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Porque a gente sabe que existe o aspecto Narayana, que já é de 4 braços. Quem tem alguma familiaridade com o misticismo oriental, está acostumado a ver aquelas formas, né, de Shiva e diferentes deidades de 4 braços. Mas as escrituras revelam que lá no planeta mais elevado do mundo espiritual, que está além dos Vaikuntas, né, onde Narayana predomina, que é um aspecto de Krishna de 4 braços, lá quem habita é Krishna com 2 braços. Então, imaginem a peculiaridade desse movimento de Sankirtana inaugurado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que veio revelar aspectos confidenciais, veio revelar Prema Bhakti, que é o estágio mais elevado de amor a Deus, aonde a alma espiritual, individual, né, ela pode desenvolver um relacionamento amoroso, prático, diretamente com a pessoa de Deus. Entendeu? E diretamente com Krishna, que habita Goloka Vrindavana, no planeta mais elevado do mundo espiritual. Então isso daí, olha, assim, francamente, a gente aqui expressa isso em palavras, mas não é nem muito assim palpável imaginar o quão isso é importante e
a misericórdia que está emoldurando essa possibilidade em Kali Yuga, nessa era que a gente está vivendo, de se conectar com um processo que pode nos conduzir a atingir níveis tão elevados de existência a ponto de desenvolver Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então isso aí é muito sério. A gente tem que ter muita seriedade na condução da nossa vida espiritual, entendendo a bênção que é essa oportunidade nessa Kali Yuga específica que veio Chaitanya Mahaprabhu. Porque normalmente nas Kali Yugas não é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu que vem. Quem vem é Gaura Narayana. E que ele não revela Goloka Vrindavana. Ele não revela os aspectos confidenciais da relação amorosa de Radha e Krishna. Não revela isso. Essa Kali Yuga especificamente é a Kali Yuga em que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio. Ele vem só de tempos em tempos. Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu para propagar o Harinama Sankirtana, para revelar esses aspectos confidenciais de Prema Bhakti. É muito raro isso. A gente não consegue nem dimensionar a bênção que é isso. Essa que é a realidade. Mas o fato é que devemos sim nos aprofundar na compreensão de todo esse manancial de conhecimento e ser muito sério e sincero na nossa caminhada espiritual para que a gente possa efetivamente desenvolver, né, um serviço digno, amoroso a Krishna. Srila Prabhupada aqui, Jai. Hoje o significado de Srila Prabhupada é um significado bem pequeno, abordando esses tópicos, né, da Viratrupa, a forma universal e a questão que é a questão científica, né, que é o desenvolvimento da vida a partir da presença da centelha viva, que é a alma espiritual, tanto no âmbito universal quanto também em todos os planos de existência do mundo material. Jai Srila Prabhupada. Obrigado a você que me acompanhou. Mantra Chaitanya. Nossa diferença para os animais, segundo a epistemologia do conhecimento, é a forma proporcional de pensar, de saber onde fica a França, já que os animais não sabem. Porém, na espiritualidade, nossos amores são semelhantes. O que pode nos diferenciar seria a forma como vemos e entendemos Deus. O que o amigo acha disso? Esse é o Mantra Chaitanya. Ele manda aqui minhas humildes reverências. Uma hora vou ao Rio. Vem sim, chega aí. Vai ser um prazer recebê-lo, Mantra Chaitanya. E sim, com base nessa percepção, né, da existência da alma espiritual. Por exemplo, eu tenho aqui em casa um programa, Prabhupada Roots, onde eu estou fazendo estudo, né, um grupo de estudos védicos. E então algum dos participantes, ele comentou assim: porque a alma humana, o animal, ele pode chegar na alma humana. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, porque a nossa percepção, ela é densa, né? É através da percepção do derra, do corpo material. Mas sim, por trás do corpo material vivo tem a centelha viva. Então, pode-se conceber, né, eles têm essa percepção equivocada de que a centelha viva, ela é diferenciada. A centelha viva que está na forma humana, da centelha viva que está num animal, da centelha viva que está num vegetal. Mas não, é a mesma centelha viva, que está coberta por diferentes tipos de invólucros, que lhe proporcionam mais ou menos potencialidades. Então sim, como você comentou, Mantra Chaitanya, sem dúvida, na forma humana a gente tem essa capacidade. Claro, a gente tem o poder da fala, da escrita, né, consequentemente da leitura, dos estudos e, sobretudo, da indagação filosófica, né? Atato Brahma Jigyasa, primeiro aforismo do Vedanta Sutra, né, que está ali perguntando, né, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a
Meta da vida, qual é a finalidade dessa existência, né? O que é isso? O que está acontecendo? Então, sem dúvida, além de resgate do livre-arbítrio, como você mencionou bem, a forma como vemos e entendemos Deus, ela acontece a partir da alma habitar uma forma humana. Possibilidade do yoga, né, da união com Deus, da religião, a reconexão da entidade viva com Deus, ela pode acontecer a partir da forma humana. É bem isso mesmo, né? Então, bom ponto, Mantra Chaitanya, muito bom ponto. Olha o Haridashana aqui, Srila Prabhupada que Jai, reverência Mahaprabhu, reverências aos presentes. Também temos a Sundarang, bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências Prabhu, aceite as minhas também, Sundarang. Marcos Maria Branquinho, eu já tinha me reportado a ele. Aqui o Marcelo Magalhães, nossa mente teria necessidade de ter um Darshana com esse da Virat-Rupa? Como eu mencionei, Srila Prabhupada, essa Virat-Rupa, ela é muito assustadora, sabe? Arjuna ficou muito perplexo quando viu a Virat-Rupa, a forma universal de Krishna. Muito assustadora. E como eu mencionei, Prabhupada, ele nos orienta a buscar entender a forma de Deus, Krishna, Govinda, de dois braços, que se revela em Goloka Vrindavana. Tanto assim que todas as deidades da ISKCON, elas sempre são Krishna de dois braços. Para fortalecer, né, esse cultivo na nossa rendição, na nossa adoração a Krishna mesmo, né? Krishna que habita Goloka Vrindavana. Espera aí, rapaz. Mas enfim, então não há necessidade disso, não se deve, segundo Srila Prabhupada, não devemos cultivar, né, essa intenção de querer ver a Virat-Rupa, sabe? Não tem necessidade. Seguir o Vaidhi Bhakti, sistema de estágio, né, de serviço devocional, prática devocional, as disciplinas da vida espiritual e buscando relacionar-se através da adoração às deidades, né? Muito importante a adoração às deidades. A nossa linha, nossa doutrina filosófica, né, é de 2 trilhos, né? Pancharatrika Vidya e Bhagavata Vidya. Cultivo do conhecimento e adoração à deidade. Através desses 2 trilhos, a gente bota o trem no trilho e segue em direção ao desenvolvimento da consciência, né? O processo de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, para que a gente possa atingir a autorrealização, mas nesse viés, né, da relação com Krishna, buscando o amor puro, né? E numa plataforma mais elevada, não para o nosso benefício, mas unicamente para o prazer de Krishna. Então, não tem necessidade não, Marcelo, da gente cultivar esse desejo de também ver essa manifestação da forma universal de Krishna. Valeu? Hare Krishna. Aqui hoje no Instagram, o Instagram está um pouco tímido hoje. Muita gente entrou, passou por aqui, na verdade. O Jesus Nataraja mandou aqui um Hare Krishna. Basicamente, tem muita gente aqui que passou por aqui hoje, mas não. O Ademas Alves, bom dia, Ademas. Foi quem se manifestou aqui. Então, gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a presença de vocês. Lembrando que, uma vez que hoje é sexta-feira, o final de semana está aí, e todos nós podemos
aproveitar o final de semana para incrementar as atividades devocionais, né? Aqui no Rio de Janeiro, temos o ISKCON Rio Bhakti Center. Inclusive, lembrando que vocês, por favor, se inscrevam lá no canal do YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center, para a gente poder, em breve, estar fazendo as transmissões pelo YouTube, tá? Sim, Haridarshan aqui também trouxe a lembrança, né, que a gente está fazendo a reforma lá do templo para viabilizar o retorno das deidades para o espaço de baixo, o salão de baixo. As obras estão andando a todo vapor. Então tem uma campanha aí de captação de recursos para ajudar a realização desse empreendimento. Quem puder contribuir sempre é muito bem-vindo. Isso daí está no nosso Instagram, mesmo aqui no Facebook, nos nossos canais de comunicação pelo WhatsApp. Então, tá aí uma oportunidade também. O Skanda Purana fala, né, sobre a importância da construção de templos e os benefícios que alguém ofere por contribuir com a construção de templos de adoração a Deus, a Krishna. Imagina, né? Skanda Purana fala sobre isso. Então tá aí uma oportunidade de todo mundo contribuir de alguma forma nesse objetivo, tá bom? E amanhã e domingo, 10 da manhã, Yoga para Todos. E domingo, Festival Transcendental, 4h30 da tarde, com palestra, bhajas, kirtan, tudo que é de bom para a gente poder desenvolver na vida espiritual. Valeu? Bom final de semana para todos. Srila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna.